Vários de vocês pediram para eu fazer um vídeo respondendo ou comentando um vídeo da Nilce do canal Cadê a Chave sobre CLT, então vamos lá! E antes da gente começar o vídeo, só pra clarificar uma coisa, muita gente falou assim, eu não vi o vídeo dela porque eu achei que ia ser uma esquerdalhada gigantesca, ou blá, ou porque ela apoiou a Marina em 2014, o partido do Bolsonaro também, e daí, não seja esse cara, não faça isso, isso é idiota, e isso revela que você é idiota nesse sentido, e pega mal pras coisas que você defende, essa coisa de se recusar ou ouvir o outro lado, porque é meio que isso que a esquerda extrema faz, sabe, tipo... você discorda da esquerda extrema, então você é um fascista que deveria ser fuzilado, sabe? Quando você adota essa mesma posição, é mais difícil te levar a sério. Não faça isso, ok? E ela tem um vídeo, na verdade, bom. Em muitos pontos ela defende liberdade do indivíduo, liberdade de contrato, como seria uma coisa boa. E em vários pontos ela é contra, e tudo bem, eu quero explicar isso mais. E isso de novo, não seja aquele cara que fala, olha, ela é contra porque ela é uma infiltrada do PSOL, subornada pelo Maduro. Para, isso é irritante, ok? O que acontece em basicamente qualquer assunto de política, ou enfim, é que primeiro, as pessoas não têm tempo pra ficar estudando isso o dia inteiro, cara. Você tem mais o que fazer da sua vida. Poucas pessoas como eu têm o saco e o interesse e o tempo pra estudar economia e ir atrás disso e ter uma opinião realmente profunda sobre isso. E você é assim sobre quase tudo. Você sabe basicamente nada sobre quase tudo. Essa é a condição humana. E numa posição política qualquer, hoje, não só no Brasil, mas no mundo, você vai ter 1 a 5% das pessoas muito bem informadas de um lado, 1 a 5% das pessoas extremamente bem informadas do outro lado, e todo mundo no meio tá perdido e cada um tem as suas opiniões e comete erros e tudo bem. Esta é a condição humana. Você deve ouvir essas pessoas, entender e até entender de onde veio esses erros pra não mudar suas ideias, mas mudar o jeito que você tá ensinando pra conseguir alcançar essas pessoas. É o que eu faço e por isso que esse canal tem esse sucesso. Suponho eu, não sei, mas enfim, não seja um chato gigantesco. Espero que isso tenha ficado claro. Agora, indo aos argumentos dela. Ela faz basicamente 3 linhas de argumento, que é de como foi feito, um argumento histórico e depois argumentos pequenos sobre as coisas que a lei mudou. Vamos pegar isso nessa ordem também. E algumas coisas eu pulei, especialmente da terceira parte, porque são coisas pequenas. E ela tem um vídeo de 40 minutos, então isso aqui vai ficar longo. Eu não quero fazer um vídeo com mais de 2 pílulas de duração, então vamos lá. O primeiro argumento da origem, aliás, o argumento de como foi feita a coisa toda. Foram mudados mais de 100 artigos, é uma mudança muito complexa. E não teve debate com a população. Vamos pegar isso. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Primeiro, a CLT é uma lei absolutamente gigantesca, de enorme, ok? Se você for mudando 2 ou 3 artigos de cada vez para tentar torná-la melhor, essa reforma vai durar 150 anos. Então, ou você começa a sentar o machado em um monte de coisas, ou você faz o que eu honestamente gostaria de fazer, que é revogar o troço inteiro e reconhecer que um contrato de trabalho é um contrato como qualquer outro, e se ele for descumprido, você pode levar isso para a justiça civil, ou até, na enorme maioria dos casos, pequenas causas. Você não precisa de uma legislação cobrindo isso, você precisa de uma legislação cobrindo contratos, e você pode até ter sindicatos atuando disso em cima, você não precisa de uma legislação específica. Mas o fato é uma legislação complexa. Se você não fizer mudanças grandes, você não vai chegar em lugar nenhum. E o outro ponto é, mas não teve debate com a população. Não, e esse é o espírito da CLT, ok? Aí eu já tenho que entrar um pouco no argumento histórico dela também, então vamos juntar as coisas porque fica um pouco melhor. Eu falo, mas a CLT não veio do nada, não foi o Getúlio Vargas que criou do nada, já existiam legislações trabalhistas desde a época da revogação da escravidão, e elas foram consolidadas, por isso que é a consolidação das leis trabalhistas, e isso foi colocado pelo Vargas, e o Vargas era muito aclamado na época, isso foi bem recebido, e tem até o argumento de que a lei era fascista, mas não exatamente, então a gente precisa responder isso para fazer a resposta do esse é o espírito da CLT, não ter debate com a população. Sim, existia um histórico de leis antes, eu acho que elas são desnecessárias, mas enfim, você também tinha ainda uma estrutura, e ainda existe hoje no Brasil, uma estrutura extremamente feudal, então você pode argumentar, mas eu não quero entrar nessa direção. O ponto é, sim, Getúlio Vargas era um fascista, e ele também era um positivista, isso é muito importante. Positivismo é uma filosofia, é uma ideia
muito fundamental para a estrutura brasileira, inclusive a ideia de ordem e progresso, que é positivista, está na nossa bandeira, caso você não tenha notado. E o positivismo influenciou muito os militares que depuseram a monarquia e influenciou muito também Getúlio Vargas. E o fundador do positivismo, Comte, eu sugiro que se você quer entender Brasil e a ideia por trás da estrutura institucional do Brasil, leia Comte. Comte era um cara que falava assim, olha, é o seguinte, a gente precisa ter liberdade de expressão, de discurso, de ideias, porque a gente precisa encontrar as ideias corretas, as ideias boas. Porém, eu já encontrei as boas ideias. Eu, Auguste Comte, eu sou um gênio, eu encontrei as boas ideias, então agora a gente tem que adotar as minhas e censurar o resto. Essa era a posição do Comte. O positivismo, a posição dele, a posição do Fenelon, que é um dos caras que inspirou ele, é a ideia de que indivíduos, a população, são pessoas burras, idiotas, inferiores, incapazes. Elas são massa de modelagem perante uma coisa maior, que é o Estado, e elas não podem ter liberdade pra decidir as coisas delas, porque senão elas só vão fumar maconha e dar bunda o dia inteiro, porque elas são burras. Então a gente precisa proteger elas delas mesmas, e se elas não gostarem, dane-se. Essa é a ideia fundamental do positivismo e faz você entender muito a história do Brasil. Essa é a ideia fundamental também que embasa o fascismo. E essa é a ideia fundamental que embasa a legislação trabalhista, como nasceu na Prússia, como nasceu nas origens fascistas, como nasceu na Itália, com Mussolini, como foi importado para cá. Esse é o espírito da CLT. Você é um peão, capião do mato, burro, analfabeto, que não sabe fazer isso. E a gente tem que proteger você de você mesmo. Porque se a gente desse a sua liberdade de contrato, você ia fazer cagada. Esse é o espírito fundamental da CLT. Então, não teve debate com a população. Não é pra ter. Esse é o espírito da CLT. A população é burra demais pra saber como eles vão trabalhar, então a gente coloca a lei em cima deles. Mas foi bem recebido na época pelo Getúlio. Bom, sim, existia um grande amor, e sempre existiu no Brasil, especialmente depois do golpe em cima da monarquia, porque foi um golpe, esse foi golpe mesmo, sempre existia um amor estatista, e isso foi sendo influenciado cada vez mais, foi aumentando pelo regime militar e chegou em Vargas. Então sim, essa mentalidade encontrava respaldo na população, era popular. Mussolini também, não quer dizer nada, fundamentalmente, sabe? Maduro também teve respaldo popular e para todos os efeitos o Partido Nazista também. E daí, isso foi bem recebido na época, e também porque existiu esse debate disso, e do outro lado do debate você tinha basicamente socialistas e comunistas. O liberalismo no Brasil estava fraco na época, em vias de fim, na verdade. Você tinha ainda muitos bons nomes, mas não encontrava respaldo. Enfim, então esse é o espírito fundamental da CLT, por isso que não teve debate. E outro, vamos pegar esse argumento. Eu vou ficar mais tempo nesse argumento do que nos outros, porque esse é o mais importante, ok? Julgo eu, é o argumento fundamental. Mas não teve debate com a população. Mas espera, vamos pensar no que isso significa, ok? E se tivesse debate? O que isso significa? Significa que a população ou os indivíduos podem debater como será a legislação trabalhista. Eles têm essa capacidade. A gente está admitindo que eles têm essa capacidade cognitiva, essa inteligência, esse poder, essa possibilidade de discutir como vão ser as leis trabalhistas. Porém, eles não têm a capacidade de decidir como eles vão trabalhar. Então, eu, Rafael Lima, posso ir e debater como vai ser a legislação trabalhista para você. Mas eu não posso debater, eu não posso escolher como vai ser a legislação trabalhista para mim. Eu posso votar num deputado, num senador ou num presidente que vai decidir como vai ser a CLT. Eu tenho a sabedoria, a posição mesmo sendo uma pessoa pobre, porque ela fala bastante no vídeo, e esse é um argumento forte dela, e sim, ela tá certa em dizer isso. Tem as pessoas privilegiadas, inteligentes e que têm trabalhos bons, tipo eu ou ela, enfim. Mas vamos pensar no pobre. Mas mesmo assim, a gente tá dizendo, o pobre pode votar, certo? Ele pode ter tido uma má educação ao longo da vida dele, por vários fatores que eu não quero entrar, ele pode ter sofrido isso, aquilo, porém, ele pode escolher quem vai decidir como ele vai trabalhar. Porém, ele não pode? Certo, se a gente admite que vai ter um debate público sobre a CLT, por que o público não pode escolher como ele vai trabalhar? É uma lógica estranha. Eu não tô dizendo que ela defende isso, a enorme maior parte das pessoas defende isso, e é contraditório, sabe? Que as pessoas falam, não, mas você não pode fazer XYZ com sua vida. Mas você pode escolher quem vai dizer se você pode fazer isso ou não. Como é que eu não posso escolher uma coisa pra mim, mas eu posso escolher uma coisa pro outro?
Quem me deu essa autoridade? De onde isso veio? Não tem lógica fundamental nisso, mas enfim, esse é o espírito da CLT. Aí, então, resolvido isso, que eu acho que é a questão mais importante, ela vai então pro debate das coisas que são alteradas na CLT e causas e consequências, etc. Vamos entrar nisso. E um jeito bom de você entender essas mudanças que foram feitas agora é entender o que é chamado em juridiquês de espírito da lei, que é o intuito por trás de fazer essa mudança, certo? Que você tem o espírito da lei e a letra da lei. E às vezes a letra da lei pode estar meio ruim, mas só ele fala, tá mal escrito, mas a ideia era fazer isso aqui. Então o espírito da lei por trás dessa mudança da CLT era trazer segurança jurídica, em vários aspectos, regularizar coisas que já estavam acontecendo, e falar, olha, agora você pode contratar as pessoas assim, como você já estava fazendo, e não tomar um processo que vai absolutamente esmerdalhar a sua empresa. Isso é uma coisa boa. Ok? E é legal que ela faz a análise com o Zezinho. Eu achei muito legal isso, porque é bom que as pessoas estão começando a perceber. Eu não tô dizendo que a Nilce não era, ou era assim, eu não conheço ela, eu só sigo o Leon no Twitter, porque eu acho legal. E ele tem umas visões liberais também, mas enfim, boa parte da população tá começando a entender que capitalismo, que o mercado, que a economia não é sobre a Odebrecht, ou a JBS, ou enfim, mas também tem o Zezinho da padaria, também tem o Zezinho que é um pipoqueiro, e enfim. Existem essas pessoas e elas sofrem igual ou mais, muito frequentemente, mais com essa legislação, não só a CLT, mas que essas legislações acabam por prejudicar o Zezinho muito mais do que as empresas grandes, o que tem um efeito econômico final, que as empresas tendem a ficar maiores e, como elas têm esse montoeira de leis, tem um incentivo para que elas corrompam agentes políticos para ter benefícios com isso, e isso se origina... Sabe, as pessoas estão tentando entender isso mais, e isso me deixa muito feliz, ok? Mas esse é o espírito da lei por trás da mudança CLT, dá mais segurança jurídica, e ela fala justamente isso. Agora, o Zezinho, que não contratava alguém por medo de tomar um processo, e como cito até ela, por uma vírgula da lei, porque é uma lei extensiva, certo? Você tem uma vírgula ali, você erra, pau, o processo quebrou sua empresa, agora ele vai poder contratar, mas isso é legal. E eu fico feliz que ela trouxe isso aí também, evita também aquela história de golpes por ações insignificantes e todo tipo de coisa e tudo mais. Mas já entra no primeiro problema, que é agora você precisa provar que se você vai processar a empresa, por qualquer quebra que a gente vai falar ao longo do vídeo. Você vai processar a empresa, você tem que pagar a ação se você puder pagar. Antes você podia dizer só, eu sou pobre e pronto, acabou, tudo é pago pra você, agora não. Você tem que pagar do seu bolso se você precisar de um especialista, etc, etc. O que, primeiro, não onera o público. Se você quiser fazer um argumento social, eu não acredito nesse argumento, mas vamos tentar fazer ele só por um exercício, ok? Você fala, mas é que tem um argumento social. Mas é certo o cara travancar o tribunal, travar todo mundo pra trás e trazer um especialista e um monte de apelações, e advogado e outra coisa, e fazer um troço que vai custar, sei lá, 40 mil reais uma ação pra ganhar duzentão? Não tô dizendo que todas as ações são assim, mas... se você quiser pensar no custo social, o que eu não defendo, mas enfim, algumas pessoas defendem, você tem que começar a refletir essas questões. E segundo, tem gente que pode pagar isso aí. E terceiro, quando você ganha uma causa, você pode cobrar o custo de quem perdeu. Então, se você tiver que pagar um negócio, você pode pensar, olha, se fosse de graça, eu provavelmente vou perder esse troço, mas eu vou processar lá e trozlo os caras. Na pior das hipóteses, eu não ganho nada. Aí você pensa, não, eu vou ter que pagar um negócio. A minha causa não é tão boa assim e vai sair caro isso aí. Então, o que isso faz? Isso acaba colocando uma seleção econômica, você pode dizer, que prioriza as causas melhores, em que você olha e fala, não, eu vou ter que gastar agora, mas no fim das contas eu sei que eu vou ganhar. E você acaba filtrando as troslagens para fora do negócio. E ela não coloca isso aqui, mas eu quero colocar como uma alternativa. Ela fala lá mais pro fim do vídeo sobre enfraquecimento dos sindicatos. Sindicatos podem ter uma função aqui. Agora que eles não têm mais a contribuição sindical obrigatória, ela fala até, mas que os sindicatos se enfraqueceram e tudo mais. Eles podem atuar aqui. Eles podem chegar e falar, olha, é o seguinte, a gente é tipo um seguro contra abuso de patrão, certo? A gente vai tentar negociar com o cara, mas mesmo assim você paga a nossa taxa sindical e a gente se compromete que se você for demitido injustamente, ou você ficou doente, etc., e você precisa processar a empresa, a gente cobre. Então você tem uma espécie de seguro aí, tipo um seguro de vida, seguro médico, enfim, você tem um seguro processo trabalhista. Sindicatos podem atuar assim e reduzir custos contratando advogados, enfim, você entendeu, e eles já têm experiência.
E eles podem também fazer essa filtragem de, às vezes o cara não sabe se a causa dele é boa ou não, ele acha que ele tem direito, ele chega lá e explica pro sindicato, o sindicato que vai ter que pagar pela coisa, vai entender e falar, ó, cara, na verdade, não, isso aqui não vai colar, meu amigo. Pronto, tribunal desentravancado, gasto economizado, enfim, tem um benefício todo aqui. Eu acho isso legal. E ela faz o argumento que a justiça do trabalho está fragilizada hoje no Brasil, o que é verdade. E aí você ainda tem o problema de trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão. Eu acho que tem que dar um parênteses aí importante pra gente entender. Porque, primeiro, sim, a justiça está fragilizada, porque até então tudo era de graça. E quando é tudo de graça, você vai ter todas as causas bobas, enfim, tentando pendurar lá e travancar o tribunal, impedindo a justiça do trabalho, você pode dizer só a justiça, de lidar com as coisas realmente importantes e críticas como trabalho escravo no Brasil. E isso de fato existe, ninguém aqui tá dizendo que é uma conspiração globalista da ONU pra confiscar o nióbio. Ninguém tá dizendo isso, ok? De fato ele existe, e se você for ver a posição mais pesada em cima disso, é dos anarcocapitalistas, é dos libertários. Pega lá capítulo 10 ou 11 do Ética da Liberdade do Murray Rothbard. Ele fala, ó, é o seguinte, cara. Se o cara foi usado como um escravo, primeiro, ele deve ter a restituição de tudo que ele deveria receber. E, em boa parte dos casos, o cara que escravizou alguém deveria perder a propriedade dele. Porque, não, quem que estava trabalhando isso? O escravo ou você? O escravo. É dele, não teu. Eu tenho muito pouco problema com isso. O que eu tenho problema é com você equalizar isso com trabalho análogo à escravidão. Porque trabalho análogo à escravidão no Brasil, frequentemente, por causa de uma tradição legal e influência esquerdista aí no negócio, é considerado trabalho que a gente realmente não gostaria que existisse. Como, por exemplo, o cara só tá ganhando R$600 por mês, trabalho análogo à escravidão. Sabe, tem certas coisas dentro da CLT que você pode dizer, mas o alojamento do funcionário, tipo, tá tudo certo, mas o alojamento do funcionário é mal iluminado e ele não tem uma área que a gente julgue justa, não sei o que, pra armazenar os bens dele. Então é trabalho análogo à escravidão. Você tem várias forçações de barra pra caramba lá. E uma das coisas que ela cita é, você tem imigrantes que vêm aqui trabalhar em fábricas, e eles trabalham muito e ganham pouco. Isso acontece, sim. E, inclusive, tem uma matéria lá atrás do Narlock, do Leandro Narlock, em que ele fez uma matéria sobre isso. E acho que era um boliviano, falou pra ele, olha, só faz um favor pra gente, para de chamar a gente escravo. A gente veio da Bolívia pra cá pra trabalhar aqui, a gente sabia, a gente veio trabalhar. E agora a gente tem casa, comida, teto, né, e salário, e isso tá melhor. A gente melhorou de vida, sim, eu tô aqui porque eu quero, não fui trazido aqui na porrada. É um trabalho ruim, sim, mas é a base dessas pessoas começarem a enriquecer. A gente gostaria que isso não existisse, sem dúvida. Só que você fala, isso aí tem que ser proibido. Mas então o cara vai fazer o quê? Sabe? Muita gente falava, mas tem trabalho análogo à escravidão na China, certo? Porque tem uns chineses lá que eles ganham 10 centavos e um tapa na cara por hora pra trabalhar e eles são todos uns ferrados. Pois é, hoje o salário médio na indústria chinesa é maior do que o brasileiro. E isso tá começando a acontecer em países como Camboja, ou Vietnã, ou Indonésia, porque as indústrias estão indo pra lá porque o salário chinês ficou alto demais. Não porque teve legislação trabalhista, mas sim por evolução do mercado enriquecendo essas pessoas. Então, assim, sim, 50 ou 100 anos atrás todo mundo tinha um trabalho que hoje seria considerado trabalho análogo à escravidão. Praticamente todo mundo. Agora, isso é um trabalho. Você não gostaria que ele existisse, eu também não, mas é um trabalho, ninguém está sendo escravizado. É que daí você coloca escravidão no meio. Isso leva a duas coisas erradas que ela falou no vídeo, que são senso comum, eu não culpo ninguém. Você provavelmente, que eu tava vendo aqui que você é fã do canal, você provavelmente acreditava nisso, talvez 2 ou 3 anos atrás, ou até menos, que é: quem garante o salário mínimo, quem garante um salário é a CLT, e justiça serve para proteger os fracos. Não, justiça não serve para proteger os fracos, justiça serve para fazer o que é justo. Então, se algum fraco fizer alguma coisa contra alguém forte, a justiça deve fazer com que o fraco restitua o forte. Não é só porque ele é fraco que ele ganha um passe livre, a justiça serve para fazer o que é justo. Quando vira fazer o que é o beneficiar o fraco, você eventualmente acaba logicamente na Venezuela. Mas, fora esse ponto,
não é a CLT que garante um salário mínimo ou garante um salário básico. Quem faz isso é o mercado, como você vê, como no exemplo que eu dei, China, Camboja, Vietnã, etc., salário subindo agora porque as fábricas estão indo para lá, porque tem condições boas de contrato. Sim, no Vietnã, sim, é mais fácil contratar alguém no Vietnã comunista do que no Brasil. Você tá entendendo por que tem desemprego no Brasil? Tô começando a raciocinar por que isso existe. O que a CLT garante com o salário mínimo, e eu vivo falando, é que se você não produz o mínimo que a CLT diz que você tem que ser pago, é ilegal contratar você. O que ela faz é excluir parte da população da força de trabalho. Então, na verdade, isso é uma coisa que liberais vivem falando e precisa ser falado, o salário mínimo é, na verdade, zero, que é o que você ganha quando o salário mínimo é mais alto do que o que você produz. E como você tem a CLT aumentando custos, às vezes, como ela própria cita no vídeo, para 2 vezes o custo do salário, você tem um salário mínimo aí de 900 e pouco, você tem quase 2 mil reais de produção que o cara tem que ter, boa parte da população não consegue produzir isso, então vai para informalidade. Ou seja, a CLT te desempregou. Então, não é a CLT que faz isso, mas, enfim. E você, inclusive, tem uma situação só pra... Porque você pode falar, Rafael, você tá dando exemplo, assim, China, Camboja, Vietnã, mas aqui no Brasil, aqui é diferente. Muita gente usa esse argumento. Mas, cara, durante o boom imobiliário no Brasil, faltou pedreiro. Faltou pedreiro no Brasil. Por quê? Porque o mercado tá explodindo. Tá, ok, porque ligaram a impressora keynesiana louca lá, mas... Enfim, o fato é isso pode acontecer. Outro ponto também que ela fala que é verdade, mas também falta você entender da onde que isso aconteceu, que é falar, os sindicatos adoeceram. Ela usou esse termo aí de, o sindicato ficou adoecido e tal, porque agora não tem mais a contribuição sindical, o que de fato é legal, você não tá mais sustentando uma puta galera e mais dinheiro no seu bolso, mas enfraqueceu os sindicatos, e os sindicatos deviam estar fazendo isso, etc. É difícil lutar com as coisas, sim, de fato é, especialmente no país onde você tem 14 milhões de desempregados. Mas, mas os sindicatos adoeceram, eles precisavam cumprir a função deles. Mas qual é a origem desse adoecimento, certo? Quando você é um médico, você quer prescrever um remédio para uma doença, você tem que entender a causa dela também. E a causa desse adoecimento é precisamente a contribuição sindical obrigatória. Porque o que ela significa? Significa que não importa o que o sindicato faça, ele vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Então, se ele trabalhar para você ou não, não faz diferença. Pergunta simples. Por que ele trabalharia para você? Ou melhor, uma vez que ele tem a renda de você garantida, defender o seu interesse não faz real sentido econômico, porque é um gasto de energia para algo que não vai trazer nenhum retorno adicional. O retorno adicional vai ser encontrado precisamente em adoecer o sindicato, seja vendendo os trabalhadores que você deveria proteger pro patrão, certo? Você vai negociar com o cara e fala, é o seguinte, eu sou o chefão sindical. Esses otários são forçados a me pagar. Não importa o que eu faça aqui com a negociação com você. Esses filhos da mãe estão presos comigo. Então, me paga que eu te entrego eles, certo? Se eu negociar com você, eu prejudico você e eu não ganho nada. Mas eu posso vender eles pra você, você ganha alguma coisa e eu ganho alguma coisa que você vai me pagar. Qual é a coisa lógica a ser feita? E isso eu tô dizendo no sentido econômico, mas no sentido político também. Vale a mesma coisa. O adoecimento vem da contribuição sindical, então tirar isso de fato ajuda. Outra coisa que ela fala é sobre jornadas. Ela fala, legalizou o trabalho intermitente, 1236, etc. E outras modalidades de trabalho, enfim. Isso são, primeiro, coisas que já aconteciam, isso traz mais segurança jurídica para quem já faz isso. Agora o Zezinho da padaria não vai quebrar porque ele deixou alguém ter uma hora de almoço menor, ou enfim. E tudo bem, isso é bom, traz segurança jurídica, e redução de jornada não cria emprego, porque isso é uma coisa que ela fala, mas isso vai, que é um argumento que não é dela, é da galera de esquerda, que fala, mas isso vai na contramão do mundo que está reduzindo a jornada. Não, na Europa está se reduzindo a jornada por influência de partidos social-democratas, e em parte é por isso que a economia da Europa está estagnada desde 2007 e tem um puta desemprego gigantesco na França e em países também como Espanha, Portugal e tudo mais. Porque eles estão reduzindo jornada, portanto reduzindo produção, mantendo salário. O que só garante que agora menos coisas vão ser produzidas com o mesmo pagamento, o que empobrece todo mundo. E tem a coisa do transporte também. Então ela fala, não, porque agora você não vai mais contar as horas que você está sendo transportado. Sim, mas o que isso fazia antes, certo? Se você mora num lugar muito ruim, a empresa é obrigada a te buscar. Isso só significa que as empresas vão falar, bom, você mora na puta que pariu, eu não vou te contratar. Simples, não, dane-se, eu só vou se eu realmente precisar ou se alguma coisa muito louca acontecer. Então, ao tirar isso, você favorece, você acaba ajudando as pessoas que estão morando em lugares muito ruins.
que também são prejudicadas por leis como, por exemplo, o salário mínimo. E tem um argumento que cai ali no meio dela, que é, não, porque daí o cara tem que ir no ônibus e tudo mais, e o ônibus é ruim. Mas por que o ônibus é ruim? O ônibus é ruim porque ele é, na prática, um monopólio estatal concedido a uma empresa com exclusividade, como, por exemplo, os Correios. Não existe competitividade no setor de transporte público ou coletivo, né, coletivo, como ônibus. E se você tentar fazer isso, você é preso. Inclusive, isso cria outro sistema de feudalismo moderno no Brasil, que é essas empresas de transporte, junto com táxis e etc., ajudarem, selecionarem e financiarem deputados e vereadores que vão beneficiar eles, para que você crie um sistema de estagnação social no Brasil. Então é por causa disso, mas vale a pena lembrar. E depois tem o argumento de agora você pode dar bônus e gratificações e isso não entra no salário bruto, nem você é obrigado a continuar dando isso para os seus funcionários. O que ela fala, bom, mas aí o que acontece é que você vai ter um salário base pequenininho e vai tudo vir em bônus e benefícios, etc., porque isso não vai entrar no seu INSS e FGTS e reduz o custo de contratação. Primeiro, isso é bom pra caramba, porque agora você tá tendo menos dinheiro sendo sugado pro INSS e FGTS e mais dinheiro sendo pago como um auxílio direto para o seu bolso como trabalhador, ou seja, você não está sendo incluído tão significativamente, você ainda tá dentro, mas menos pesadamente dentro do maior sistema de pirâmide no Brasil, que é o INSS, e também não está sendo golpeado pela FGTS, então você recebe mais dinheiro, e abaixa o custo de contratação, o que é bom para os dois lados, e abaixa o custo de produção, o custo de serviços e produtos, enfim, de maneira geral. Isso é bom. E a segunda coisa é isso que servidorismo público faz. Em geral, os salários, quando você é um funcionário público, são assim. O seu salário base é R$1.500 e depois vem benefícios até você ter um salário final de quase R$5.000. Por quê? Porque daí a prefeitura, o governo, enfim, isso é mais comum em prefeituras e governo de estado, quando a gente aposenta ele tem que pagar menos. Então isso já é uma prática comum no estado, que está tentando dizer que a gente não deveria ter isso. Quer dizer, você maltrata os seus servidores, mas eu não... Escuta, sabe? Eu não estou dizendo que ela defende isso, ela não defende isso, ela provavelmente pulou por cima desse argumento. Mas é engraçado que isso existe, a galera fala, isso aí é minha palhaçada. Mas é assim que o Temer contrata todo mundo. Ué, é estranho, é engraçado essas contradições internas do Estado, mas no fim das contas essa ideia de você poder pagar benefícios extras é legal porque uma das coisas que acontecia também era, de novo, trazer segurança jurídica. Chegava no fim do ano e o patrão falava, cara, a gente teve um ano bom, esse ano foi firmeza, a galera trabalhou isso aqui, vou dar tipo uma cesta de Natal ou sei lá, alguns benefícios para os funcionários, ajudar na ceia, não sei, alguma coisa assim. Aí o cara fala isso e o advogado da empresa fala, meu Deus, não faz isso. Se você fizer isso e no ano que vem for um ano ruim, qualquer um dos seus empregados pode processar alegando que você tem que dar isso no próximo ano e no outro, e no outro, e no outro. Resulta que você nunca dá nada para os seus funcionários extra, porque você pode tomar um processo na sua cabeça. Então, isso é legal e é uma forma também de você burlar a CLT de mais outras maneiras, o que é, sim, bom. Então, assim, encerrando. É um vídeo bom dela, ela tem várias posições boas, ela percebe, e eu fico feliz que ela esteja falando isso para um público grande, e as pessoas também, de maneira geral, estejam percebendo que, de fato, essa legislação não tinha mais lugar, tem um monte de coisa errada. E é normal, sim, que as pessoas ainda tenham essa crença, senso comum, na verdade, de certas coisas que eu derrubei ao longo desse vídeo aqui. É o que acontece, entendeu? De novo, voltando ao que eu falei no começo do vídeo. No debate político qualquer, você tem 1 a 5% das pessoas de um lado, 1 a 5% do outro, e o resto no meio comete erros por ignorância pura. Eu não tô dizendo assim, se você é um ignorante burro, meu Deus. Cara, eu erro um monte de coisa, você também é normal, entendeu? Acontece. Só que a gente acredita nesses mitos econômicos, mas está melhorando e melhoras demoram tempo. Você não tem um direito natural inerentemente da racionalidade das pessoas, que todo mundo concorde com você ou que elas mudem de ideia para a sua imediatamente. Mas está acontecendo e eu fico muito feliz de ver isso e tratem bem essas pessoas, ouçam e entendam, elas muito provavelmente, quase certamente querem a mesma coisa que você quer, que é o fim da pobreza e o enriquecimento de todo mundo. E você tem que tratar essas pessoas com calma e ouvir, entender e responder e conversar racionalmente com uma pessoa normal, não BR, xingue, etc. Falar, não vou ouvir você porque você é verdade. Isso é idiotice, tá? Não faça isso. Enfim, deu, né? Deu. Preciso de água. Tchau. Vídeo longo.